Oi, gente, está começando mais uma Ana Carolina Entrevista para vocês que acompanham pela AltV, pela TV Guarulhos e também pela Viva Web TV. A nossa convidada de hoje é especial, porque ela é minha conterrânea, é pernambucana, está diretamente de Recife para conversar com a gente sobre um assunto muito importante. Afinal de contas, hoje, homens, mulheres e até adolescentes procuram tratamentos estéticos. A síndrome, a corrida pela beleza perfeita, tem feito até muitas pessoas se arrependerem de alguns procedimentos. Eu vou conversar sobre uma especialista no assunto, que é a doutora Janina Ricardo. Ela é advogada e é a criadora do protocolo de blindagem jurídica para empresas de beleza e estética. Muito importante para vocês ficarem sabendo sobre tudo isso. Tudo bem? Minha conterrânea, doutora Janina, como vai? Olá, querida, tudo ótimo. Que prazer estar por aqui hoje, viu, conversando com vocês a respeito de um assunto que para mim é tão relevante e faz parte da minha rotina. Muito obrigada pelo convite. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos que estão assistindo a gente. É um prazer enorme estar aqui conversando com uma conterrânea de uma terra tão bonita quanto esse Pernambuco, não é verdade? Que acabou de fazer aniversário, né? Não é isso? Doutora Janina, mas vamos voltar um pouquinho à sua história. Nasceu em Recife mesmo? Isso, nascida em Recife, nascida e criada, né, na capital pernambucana. Sou muito bairrista, adoro minha cidade, adoro meu estado, mas atuo no Brasil todo, né? Eu trabalho no protocolo de blindagem jurídica com o avançar da tecnologia, né? E um benefício que a pandemia nos trouxe foi nos tornar próximos mesmo estando longe. Então, eu hoje atuo para mais de 150 empresas no mercado, né, com a blindagem jurídica, que é justamente para evitar esse tipo de problema, né, de insatisfação com o cliente, de reclamações. Então, esse protocolo foi criado justamente para evitar esse tipo de recorrência, que é muito comum, né, no mercado, infelizmente. Como é que você entrou na área do direito? Como é que isso aconteceu na sua vida? Então, engraçado que eu fiz primeiro letras, né? Eu fiz letras porque eu sou da época em que não tinha opção. A gente ou fazia o curso que a gente queria, ou só no ano seguinte, né? E aí eu fiz letras com medo de não passar em direito. Passava em direito, mas acabei cursando letras primeiro. Depois, já adulta, com 2 filhas, eu comecei a estudar direito. E no começo eu atuava na área das famílias. E foi um cliente das famílias que me apresentou a esposa, que é uma empresária hoje muito grande na área de beleza e de estética. E na época ela estava começando um novo negócio, que era de extensão de cílios. Então foi lá 6 anos atrás, quando eu comecei a construir esse protocolo de blindagem, né? E até hoje já atendi muita empresa nesse Brasilzão aí para evitar esse tipo de problema. Doutora, o que é esse protocolo? O que contém nesse protocolo? Boa pergunta. Esse protocolo é um conjunto de condutas e de documentos que fazem com que a empresa tenha segurança jurídica e dê segurança jurídica ao cliente, ao consumidor. Então, é um conjunto de normas, de documentos e de regras que precisam acontecer durante todo o atendimento, antes, durante e depois, para salvaguardar essa relação jurídica entre um fornecedor de um serviço de estética e um consumidor de um serviço de estética. Porque como envolve uma questão muito peculiar e muito sensível, que é a autoestima, então a gente precisa ter uma cautela muito grande, né? Porque a gente não está mexendo só com o direito das pessoas, a gente está mexendo com o emocional, a gente está mexendo com a estima, a gente está mexendo muitas vezes com a própria vida, a depender do tipo de procedimento que está sendo feito. Então, é necessário cumprir várias regras que o nosso ordenamento jurídico impõe. E muitas delas são desconhecidas, porque quem presta esse tipo de serviço, né? Então, o meu objetivo com o protocolo da blindagem jurídica é transformar essas regras e essas informações em uma linguagem simples, acessível,
que o gestor da empresa, o dono da empresa, o executor do serviço, desde a manicure até a gestão, saibam como conduzir aquele atendimento de maneira correta, de maneira assertiva, certo? Evitando problemas no cotidiano ou até, em último grau, problemas judiciais e, principalmente, dando segurança jurídica para aquele consumidor, né? Doutora, quer dizer que é um protocolo para os dois lados, tanto para o empresário, né, para aquele que atende, quanto para o consumidor, aquele que recebe o serviço. Deixa eu te perguntar, uma curiosidade, dentro desse protocolo, existe alguma coisa que diga sobre os primeiros passos? Ou seja, eu sou a clínica, você é minha cliente. Existe procedimentos importantes para aceitar ou não um cliente, porque a gente não sabe se o cliente vai ser problemático ou não, né? Porque o que a gente vê hoje... E não é nem só uma questão do comportamento só, é uma questão da biofisiologia daquela cliente. Então, assim, é essencial que antes do atendimento exista o cumprimento de protocolos, que eu construí que vai blindar juridicamente de riscos, tanto a cliente quanto a empresa. Digamos, eu quero fazer uma toxina, eu quero fazer uma aplicação de toxina botulínica, certo? Botox. Exato. Quero ir lá fazer um botox, a testa já está franzidinha, quero fazer o procedimento. Eu preciso dar informações na condição de consumidora para aquela empresa, para aquele fornecedor daquele serviço. Só que eu não tenho consciência de que eu preciso dessas informações. Então, de quem é a obrigação de buscar essas informações de maneira assertiva? Da empresa, do profissional. E isso é uma obrigação legal. Então, eu preciso saber se aquela cliente é fumante, quais são os hábitos, eu preciso conversar com aquela cliente, preciso entender o que é que ela faz, o que é que ela gosta. É como se fosse uma anamnese, né? É uma anamnese, é uma análise, um diagnóstico de quem é aquela pessoa. Por quê? Porque aquilo vai impactar no resultado. E se eu não converso, se eu não tenho as provas documentais de que essa informação foi prestada de maneira correta, porque, veja, eu pergunto, até se a paciente é motociclista ou tem o hábito de andar de moto, a gente precisa perguntar antes de fazer uma aplicação de Botox. Porque não, se você faz um Botox e você coloca um capacete de uma moto, você vai ter migração e vai ter assimetria. Claro. Só que, veja bem, se a cliente não tinha consciência desses cuidados, porque o profissional não passou essas informações, ela não pode ser responsabilizada. A responsabilidade vai ser de quem? Do fornecedor do serviço. Mas, doutora Janina, como é que se prova que esse profissional não deu informação? Porque muitas vezes ele pode ter dado. Excelente pergunta. Numa distração minha, eu não ouvi, ou ouvi, excelente. Agir de forma contrária e falar, não vai andar de moto, eu vou e ando. Aí eu falo, ele não me avisou que eu não podia andar de moto. Como é que eu provo isso? Pois é, é por isso que o protocolo é um conjunto de documentos também. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que a responsabilidade por fazer prova daquilo que é a obrigação a título de cumprimento, né, eu preciso cumprir determinadas regras. O fornecedor, ele tem o dever legal de informar, então ele tem a obrigação de provar, de informar. E ele precisa provar. Por quê? Porque o ônus da prova é de quem fornece o serviço. Certo. E isso é por força de lei. Então, eu preciso ter um documento escrito, assinado e datado por aquela cliente, declarando que ela está ciente do que é que ela pode, do que é que ela não pode fazer, quais são os cuidados que ela vai ter, porque o procedimento estético nunca vai ser 100% a presteza do profissional. Precisa de um grau de comprometimento daquela cliente, daquele cliente. Senão, o resultado não é alcançado. E para eu poder ter a comprovação de que eu mostrei para aquela cliente de que ela tem que ter um grau de comprometimento, eu tenho que ter uma prova documental. Sempre. E é nisso que a grandíssima maioria das empresas negligencia. Porque acha que essa é uma etapa que é perda de tempo.
Uhum. Doutora, muita gente se arrepende depois, né? Por Uhum. exemplo, eu faço um procedimento, na hora eu olho e falo, nossa, amei, olha como meu rosto está jovem, botox, meu Delícia. bigode, né? De repente, depois de um tempo, eu olho e falo, nossa, que horrível. Estou com a bochecha muito grande, a pele muito esticada. Eu tenho um prazo para fazer esse tipo de reclamação, juridicamente? Veja bem, qualquer cliente, qualquer consumidor, ele tem até 5 anos para reclamar da prestação de um serviço, certo? Sim, certo. Só que aí essa questão do não gostei, do primeiro gostei e depois me arrependi, ela não é protegida pelo direito, tá? Uhum. Por quê? Porque se todo mundo que tomar uma decisão por ímpeto, comprar um serviço, tiver esse serviço executado da maneira correta, aprovar essa execução e meses depois dizer que não gostou, a economia quebra, não é Claro, verdade? claro. Então, assim, no protocolo, o que é que eu trago? Eu trago o termo de alinhamento de expectativa, porque a maioria dos procedimentos estéticos, eles dependem do decurso do tempo e dependem também do comprometimento do cliente. Então, não adianta eu fazer um peeling e ter o hábito de pegar sol e não usar proteção solar. Não vai adiantar de nada. E não é responsabilidade do profissional. Só que, para isso, é preciso ter a prova documental de que essa pessoa, essa cliente, teve a orientação adequada, Uhum. certo? Para a condução dos hábitos e tudo mais. Existe, sim, insatisfação com o resultado. E essa insatisfação com o resultado é uma falha na prestação de serviços? Existe. Quando você se compromete com o resultado de 40 dias, em 40 dias esse resultado não foi alcançado, essa consumidora ela tem o direito de ser reparada. E ela vai ter até 5 anos para essa reparação. Porque o procedimento estético é um procedimento, é uma obrigação, como a gente chama no juridiquês, de resultado. Eu preciso de um resultado. Eu não vou para uma clínica estética me submeter a um procedimento para voltar para casa, passar 3 meses e continuar a mesma coisa. Não é verdade? Então, eu estou cumprindo todas as minhas obrigações enquanto consumidora. Então, eu não estou ingerindo muito sal, eu não me expus ao sol, eu usei a proteção solar, eu usei a medicação, mas ainda assim o resultado não foi alcançado. São processos jurídicos simples, assim, rápidos? Não, nenhum Não. processo judicial a gente consegue dizer que é rápido, Uhum. sabe? Mas muitas vezes esse tipo de problema consegue ser resolvido na esfera extrajudicial, que inclusive é um dos meus propósitos, sabe? Então, assim, Uhum. teve uma falha na prestação, vai acontecer, minha gente, não tem como a gente executar um trabalho e ele ser perfeito sempre. Então, o ideal é compor com aquela cliente. A gente tem um propósito de levar resultado. Se a gente não leva, o ideal é compor, é chamar. Não, olha, a gente pode melhorar nisso aqui. Vamos analisar. Olha, o que foi que você fez? Você tomou o sol? Não sei o quê. Ah, então realmente a gente precisa dar uma melhorada aqui. Eu posso fazer, refazer. Então, muitas vezes é possível resolver dentro do Extrajudicialmente. próprio atendimento, quando se tem um protocolo de blindagem, quando você tem toda a documentação. Agora, se você não tem esse protocolo, se você não tem as provas de que a cliente foi bem informada, que você alinhou com ela a expectativa de resultado, aí, nesse caso, não tem muito o que ser feito, porque se for para o judiciário, a gente já entra perdendo na condição de fornecedor. Doutora, quais são as reclamações mais comuns hoje, judicialmente falando? Quais são os processos mais comuns nessa realidade de beleza e estética? Os processos mais comuns são da insatisfação com o resultado, a frustração da expectativa. Por isso, o termo de alinhamento de expectativa é tão importante. Nesse seu protocolo de intenção, é uma coisa muito importante. A gente vê que muitas pessoas exageram, né, em procedimentos. A gente vê Muito. pessoas hoje com deformidades, aquele ator Mickey Rourke, que é uma coisa É, bizarra, vamos é. dizer assim. Dentro desse protocolo, existe o limite, ou seja, a clínica ou a pessoa que vai fazer o procedimento
pode se negar a fazê-lo? Não só pode, como deve. Uhum. Por quê? Porque quem tem o conhecimento científico é aquele profissional que está executando o serviço. Não é verdade? Então, se aquilo dali passa do ponto, e até porque é preciso pensar também sobre a perspectiva psicológica, que é uma coisa que eu chamo muita atenção para os profissionais de estética, que eles precisam identificar no comportamento do cliente indícios de alguma doença emocional mesmo, de insatisfação. Existe, inclusive, um CID hoje, que é a síndrome da feiura imaginária. Ai, fala um pouquinho sobre isso. O que é isso? É um diagnóstico psiquiátrico e psicológico de uma pessoa que tem um sentimento de distorção com relação à sua disposição física. Então, nunca há uma satisfação com o estado em que essa pessoa se encontra. Ela sempre se sente mal. Ela vai sempre encontrar alguma coisa que vai gerar uma insatisfação e que ela vai querer uma reparação. E isso é muito recente. É depois da digitalização da vida da gente. A gente passou a estar muito tempo na tela. Há muita distorção entre a realidade e o que a gente vê na tela. Não é verdade? Aumentam as feições. Então, assim, isso gerou uma patologia que hoje é denominada por um CID. Eu não me lembro o número, mas ela tem um CID. Então, veja, como é importante ter o protocolo preventivo. Conversar com esse cliente, com esse paciente, entender qual é a situação. Muitas vezes a pessoa está mais focada em faturar e não está focada no cliente, no serviço. E aí não pensa nas consequências. Porque se você fizer uma entrevista prévia com essa cliente, conversar com esse cliente, existem traços que você pode perceber. E o profissional não só pode, como deve se posicionar. Porque o profissional sabe que tipo de expectativa aquele cliente pode esperar. Olha, porque a minha sobrancelha ela é arqueada e eu gostaria que ela fosse reta. Não vou conseguir fazer isso naturalmente. Vai ficar uma coisa artificial. Tá? Eu quero fazer um preenchimento labial. Tudo bem. Faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro. Nunca gera satisfação. Existe alguma coisa que precisa ser analisada ali. E o próprio profissional de beleza e de estética tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para orientar aquela cliente, para, de repente, se recusar, de fato, olha, mais do que isso vai ficar assimétrico e eu não faço, porque é um comprometimento do meu nome. Entende? Vai ficar desproporcional. Enfim, existem condutas e o profissional pode, porque ele é que é o detentor do conhecimento científico. Então, Como é que tem respaldo para se negar, entende? Entendo. Como é que as empresas chegam até você? Com que dúvidas e com que demandas? As maiores demandas são: não, me arrependi, quero o dinheiro de volta. Olhe, agora sim, muitas vezes, e aí na minha experiência, no meu atendimento, é sempre, a maioria das vezes gastei muito, não deveria ter gasto isso tudo. Aí eu vou dizer que eu não gostei porque ela vai me devolver o dinheiro. É mais ou menos assim. E vou lhe expor nas redes sociais, porque não gostei, me arrependi do dinheiro que gastei, você não quer me devolver o meu dinheiro, então vou lhe expor nas redes sociais. São as demandas mais comuns que eu tenho. Mas, olha, eu já tive demanda de cliente que ficou preso dentro de uma câmara de bronzeamento até a cliente... Desculpa, é triste, mas é engraçado. Não é? A cliente, Janina, Janis, pelo amor de Deus, isso que foi? Ela disse, mulher, a cliente está presa, tá ligada? Ela, não, faltou energia, uma pane geral. Então, graças a Deus, e reze para a energia voltar logo. Ela é claustrofóbica? Não. Eu disse, então, vamos pedir, né, para a energia voltar logo, porque o dano aconteceu, não é responsabilidade da empresa, mas a depender das questões pessoais daquela que poderia gerar um dano muito grande. Não gerou, conseguimos resolver. Mas, assim, até cliente que criou um relacionamento com a empresa e fazia um Pix verdadeiro e 2 falsos.
Meu Deus. Ela fez amizade com o gerente, fez amizade com o caixa, criou uma relação de confiança e, no final das contas, saiu devendo quase 20 mil reais. Quer dizer, o mundo as pessoas acham que o mundo é dos espertos, né? São muitas. E assim, olha, você tem que entender que eu não tenho como pagar. Eu disse, na realidade, quem tem que entender é você, que você cometeu um crime. O comportamento é diferente de homem para mulher, dentro dessas realidades aí? Olha, tem um pouco, sim. Primeiro porque a gente tem um público muito menor de homem ainda. A gente tem um progresso, né? Mas existem algumas diferenças. Assim, o homem tem uma tendência de ser mais crítico previamente e a mulher tem um criticismo posterior. Então, ele é muito crítico antes de assinar o contrato, antes de fazer o procedimento, questiona o diploma, questiona a formação. Geralmente, as mulheres são depois. Eu não gostei, o resultado não ficou bom. Mas, assim, o que eu vivencio é mais essa diferença, sabe? Apesar que o público masculino ainda é muito pequeno, apesar de estar crescendo. Dentro desse protocolo, existe alguma coisa com relação à idade? Que é necessário fazer uma pergunta, sim. A gente tem a ficha de entrevista prévia. Tem determinadas questões que impactam, né? A biofisiologia do cliente impacta no resultado. Então, por exemplo, bioestimuladores de colágeno. Ele vai apresentar resultados diferentes a depender da biofisiologia. É óbvio que numa jovenzinha de 20 anos e numa senhora de 60 vai ter uma diferença. Então, isso Claro. o profissional diagnostica, né, entende e faz um plano de execução daquele serviço de acordo com a faixa etária também. Isso aí, nessa questão de idade, tem alguma coisa proibitiva? Não. Não. A partir de qual idade? Qualquer idade hoje? Qualquer idade. Estando dentro das próprias faculdades mentais, qualquer idade. Você falou que não é só questão estética, beleza, você falou que é com questão de manicure, cabelo. Que tipo de reclamações nessas áreas? Desde assim, processo alérgico, a corte químico no cabelo. Porque, por exemplo, um cabeleireiro vai precisar de um protocolo de blindagem jurídica. Vai. Porque não é todo cabelo que pode levar uma química, não é todo cabelo que pode levar uma tintura. Você precisa saber o histórico daquela cliente, você precisa saber o histórico de alergia. Eu, por exemplo, até 2 anos atrás, nunca apresentei um quadro alérgico. De 2 anos para cá, eu tenho apresentado reiterados. Eu apresentei um histórico de alergia nas unhas, eu apresentei um histórico de alergia na pele, eu apresentei um histórico, eu tive uma ingestão de alimento, eu tive um edema de glótula por causa da ingestão de alimento. Então, é preciso questionar essa cliente do histórico dela. Janine, seu cabelo, você já fez progressiva? Você usa o quê? Entendeu? Que tipo de cuidado você tem? Porque pode parecer que meu cabelo é natural, mas ele não é. De repente, eu já fiz uma aplicação química. E se eu for colocar outra aplicação química, eu posso ter um corte. E isso é um dano estético. Meu cabelo é muito importante para mim. Minhas unhas são muito importantes para mim. Eu quase perdi as minhas 10 unhas. Nossa! Por conta de uma alergia. Entendeu? Então, assim, para mim foi difícil, né? Foi uma questão fisiológica, tá? Eu já sabia, eu usava a mesma esmaltação e tal. Foi uma questão realmente particular. Mas, se o profissional não tem a cautela necessária, ele pode ser responsabilizado. Doutora, como tornar obrigatório essas empresas terem esse protocolo de atendimento, de blindagem jurídica? Porque seria essencial, né? A obrigatoriedade de um protocolo como esse garante tanto segurança à empresa quanto ao consumidor. É possível fazer isso via lei, uma regulamentação? Como é que é possível fazer isso? Olha, existem caminhos, né? A gente pode, através da intermediação sindical, por exemplo,
através da criação de conselho. Hoje a gente não tem, tá? Hoje a gente não tem. Hoje o meu papel é o pedagógico, sabe? Eu compartilho, eu informo reiteradamente da importância, mas é muito incipiente. O mercado ainda é muito desconhecedor da necessidade dessa cautela. Por quê? Porque a gente tem o mercado de beleza e de estética hoje tem mais de 1 milhão de empresas. Certo? Nossa, 1 milhão, 1 milhão? 1 milhão de CNPJs ativos. Essa pesquisa eu fiz quinta-feira da semana passada na Receita Federal. E quantas empresas têm esse protocolo hoje? Olha, 150. Meu Deus. Porque o protocolo é uma criação minha. E certo. Aí eu atendi 150 empresas no Brasil hoje com o protocolo de blindagem jurídica. Deus. É muito mas isso. Mas também pode ser por desconhecimento, né? Muitas Sem empresas não devem saber da existência Tá. desse protocolo. Sem sombra de nenhuma dúvida, porque assim, o mercado não conhece nem a dor. Porque o que é que acontece? A maioria dessas empresas são empreendimentos de pessoas que começaram em outras áreas, que decidiram empreender. Então, assim, a gente tem um grande grau de formação técnica, mas pouco grau de formação científica. Então, geralmente são pessoas que só têm um ensino médio, entende? E que vão construindo os negócios enquanto eles estão crescendo. E aí, isso só se torna mais consciente quando a empresa chega a um determinado tamanho que começa a haver muita demanda, muita reclamação e muito problema. Isso geralmente começa a acontecer quando começa a haver a delegação, porque não tem mais a pessoalidade, não é mais direto com a dona e com o dono que você reclama. Então, geralmente, é nesse momento que a empresa começa a sentir a dor. E aí, não, eu preciso de um advogado. Aí, como nem todo mundo, nem essas 1 milhão ainda não conhece, a gente está trabalhando para conhecer a blindagem jurídica. Então, fica assim, só resolvendo quando o problema já acontece. E eu costumo dizer o seguinte, quando uma empresa de beleza e de estética ela tem um problema judicial, ela já perdeu. E esse é o motivo pelo qual eu construí esse protocolo, porque eu vi, ao longo da minha experiência atuando com essas empresas, que a gente ganha aqui, prevenindo. Sim, a prevenção é muito mais barata, né? Exatamente. E veja só, a cliente, eu não gostei do procedimento, o resultado não ficou bom. Ah, mas olha, eu tenho aqui a tua foto do antes e do depois, eu tenho o teu termo de satisfação, você declarou que você gostou. Então, assim, eu realmente sinto muito que agora você não goste mais. Mas o resultado foi em tempo satisfatório. Acabou, está resolvido. Dificilmente aquela cliente vai reivindicar judicialmente, entendeu? Tem um ditado que diz, seguro morreu de velho, né? E minha avó dizia também, o falado um vento leva. Então, tudo tem que estar escrito. Claro, não é verdade? E ainda mais na relação de consumo. Então, assim, quando a gente chega num processo judicial, essa cliente reclamou 1 milhão de vezes no atendimento. Ela tirou o funcionário da operação para lidar com a reclamação dela. Ela tirou o gestor do planejamento da empresa, da gestão da empresa, para lidar com a situação. Ela reclamou nas redes sociais, a empresa teve a vida impactada, teve a reputação impactada publicamente. Tem os outros clientes do boca a boca que são perdidos. Aí tem um processo judicial. Tudo isso tem dinheiro envolvido, porque tempo é dinheiro. Mas já imaginou o desgaste emocional disso tudo? Até chegar numa sentença judicial de improcedência, digamos que a empresa ganhe a ação, ou seja, o juiz disse que aquela cliente não tem direito ao ressarcimento. O quanto não já foi perdido até ali? Com certeza. E dificilmente vai ter uma improcedência se não tem um protocolo de blindagem. Porque as empresas do nosso mercado precisam fazer prova daquilo que eles fazem. A gente tem uma triste realidade no nosso país, que é a questão da procura pelo mais barato, né?
E a gente vê as denúncias, né? Clínicas que aplicam preenchimento, botox, crescimento de bumbum, sem qualquer tipo de preparo ou procedimento correto. Isso aí não dificulta ainda mais o seu trabalho? Muito, muito, porque o que é que acontece? Existem regramentos, né? E hoje a gente vive o termômetro da reputação, hoje ele é muito frágil, porque você entra num perfil e você vê que a pessoa tem 30 mil seguidores e você acha que ele é famoso. Mas, na realidade, ele só teve um bom gestor de tráfego pago que conseguiu seguidores para ele. É Procedimento verdade. estético é resultado. E não é um resultado, são vários. Então, é preciso saber a formação desse profissional, saber se a clínica é regularizada, saber se ele tem autorização para fazer aquele procedimento. Porque, minha gente, depois de feito, dificilmente vai ser reparado. E é um dano incalculável o de você se olhar no espelho e não se gostar. Porque você faz para ficar melhor, ao invés de melhorar, você piora. Não, Veja. a gente vê cada caso que é. É um negócio absurdo, assim, sabe? Eu tive uma situação recente, até de um conhecido meu, que fez preenchimento com ácido hialurônico. E ele é motociclista, por isso que eu até mencionei essa Uhum. situação. E aí ele estava com assimetria. O ácido hialurônico, ele migrou. Por quê? Porque ele colocou o capacete. Putz. Ele saiu da clínica e colocou o capacete. Ele tem que ter passado pelo menos 7 dias sem usar capacete. O profissional não informou a ele. Ah, mas ele é famoso. Aí eu entrei no Instagram para ver. Ele tem muitos seguidores. Mas se você for ver o repertório dele pelo Instagram, você vê que ele não é uma pessoa muito experiente. Isso também não deslegitima o profissional. Claro. Mas... Porque todo mundo começa de algum lugar, né? Exatamente. Mas ele falhou. Ele falhou ao não Sim. informar. Há uma falha na prestação de serviço, ele precisa sanar ela. E ele precisa ter consciência disso, porque talvez ele nem saiba que ele tem responsabilidade. Por quê? Porque as faculdades de medicina estética, de pós-graduação, não têm um módulo jurídico. Não tem esse tipo de esclarecimento sobre a responsabilidade. Ou quando tem, é uma aula de direito. Não é uma aula para profissionais de outra área, que também é o meu propósito. Eu detesto ficar falando juridiquês, porque Sim. eu quero que as pessoas entendam. Eu quero que as pessoas ponham em prática aquilo que eu estou falando. Entende? E se eu ficar falando difícil demais, vindo falar de lei, você entrar no meu Instagram, você não vai ver eu falando de lei, você não vai ver uma menção à lei, mas todo mundo vai sair dali com alguma conduta prática que vai ajudar no atendimento, que vai ajudar na condução do negócio dentro da legislação. Entende? Doutora, o Então, que é mais fácil? A gente vê brigas assim coletivas, né? A gente vê. Teve um caso aí de um cirurgião, foi uma questão de nariz, né? Que ele necrosou o nariz eu e sei. deformou. É mais fácil, juridicamente, eu agir coletivamente? Ou isso não influencia nada dentro da nossa justiça hoje? Não, olha, veja só. Não é que faça diferença, tá? Hum, Não vai ter um peso diferente com relação à situação, porque a situação ela vai ser sempre muito particular. A forma como eu lido com uma lesão no meu nariz pode ser diferente da forma como você lida. E o dano moral, ele fere os direitos de personalidade da pessoa, é o íntimo dela, é como ela se sente. Então, isso uhum, é muito peculiar, muito subjetivo, né? A questão das ações coletivas facilitam. hum, Facilitam por quê? Porque se você está movendo uma ação coletiva contra um médico que lesionou várias pacientes, é uma prova mais robusta até para a esfera criminal, até para a questão no conselho, né? Para que haja a cassação daquela habilitação daquele profissional. Então, robustece a questão probatória, tá? Porque uhum. quanto mais pessoas dizendo a mesma coisa,
a Sim. chance de que aquilo ali seja verdade é muito maior, né? Mas com relação ao fato em si, não faz diferença. Você falou sobre os cuidados, né, que a gente tem que tomar. Desculpa você, doutora. Ah, que é isso, inclusive, eu nem gosto muito do doutor, viu? Para ser bem sincera, pode chamar de James. E aí, a gente não fica tanto no afã, né, de começar esse procedimento para ver o resultado, e muitas vezes não se atenta aos sinais. Por exemplo, ao entrar numa clínica de estética, quais são as primeiras coisas que eu tenho que observar dentro desse estabelecimento? Existe vamos dizer, esse toque? Tem, assim, existem vários regramentos que são muito regionais com relação à vigilância sanitária, mas as autorizações de funcionamento precisam estar expostas e acessíveis. Outra coisa que é uma exigência também do mercado de beleza e de estética é a formação do profissional. Isso também precisa ser acessível à clientela, tá? Então, assim, os cursos que aquela profissional já fez. Por isso que é muito comum a gente chegar numa recepção de um espaço de beleza ou de uma clínica de estética e ter vários diplomas. Você já reparou isso? Acontece muito. Antes se expunha na parede, né? Porque a gente não tinha a questão virtual. Mas hoje tem o meio virtual. O meu conselho sempre é procurar saber a formação daquela pessoa que vai executar o serviço, procurar saber a opinião de clientes que já realizaram aquele procedimento estético, tá? E, principalmente, observar os resultados que aquele profissional apresentam. Porque os resultados falam mais do que qualquer coisa, né? Eu, por exemplo, eu trabalho na área, eu já atendi diversos profissionais e eu vim fazer Botox, acho que tem 3 meses. E eu passei quase 8 meses observando a profissional, que inclusive hoje é minha cliente, mas primeiro eu fui cliente dela, para poder fazer o Botox, porque eu sou uma pessoa muito expressiva, dá para notar, né? Eu falo gesticulando muito. Então, você imagina... O seu Botox está perfeito, fala para ela. Vou fazer, inclusive, já vou fazer elogio hoje. Mas, então, veja só, se eu faço... Eu precisava fazer o procedimento com alguém que entendesse essa minha particularidade, que eu visse que, não, veja, ela faz, mas não fica imobilizada, porque tem gente que gosta do muito imobilizado, né, sem mexer nada. Para mim, seria extremamente desconfortável, eu sou muito performática, eu falo muito com expressões, eu ficaria parecendo uma múmia. Então, não dava, tinha muito medo de perder a minha identidade. Passei 8 meses observando e não me arrependi. Então, a gente precisa ter cautela. Não dá para fazer essas coisas no ímpeto. E resultado. Observar o resultado. Mais do que o profissional diz, mais do que seguidor que ele tenha no Instagram. Eu conheço profissionais renomadíssimos e que têm pouquíssimos seguidores. Também. Seguidor não é sinônimo de autoridade profissional. É óbvio que ajuda, legitima, mas não é o único sinal, não é o único termômetro, e as pessoas têm tido esse péssimo hábito de utilizar a quantidade de seguidor como um termômetro para a legitimação de um profissional e para a autoridade dele. E não hoje se compram seguidores, né, doutora? Tem essa questão também. Tem que se preocupar que existem resultados que são reversíveis, né? Porque, por exemplo, o Botox mal colocado, em algum momento o seu organismo vai absorvê-lo. Mas tem resultados que são irreversíveis. Eu já vi gente que fez e, de repente, pegou um músculo e foi impossível retomar o movimento do músculo sem algo mais invasivo. Eu tenho uma colega advogada que teve, assim, ela teve uma paralisia e foi fazer um tratamento com Botox e a paralisia, ao invés de melhorar, aumentou. O problema que ela teve foi agravado, ao invés de tratado. Porque a gente precisa tomar cuidado também com os produtos. Você falou a questão da idade. Eu tenho 55 anos, faço meu Botox, tanto que dia 21 eu vou voltar, porque já está horrível, está tudo engruvinhado de novo.
Mas eu sempre falo, eu sempre falo o seguinte para minha doutora, eu falo, se você notar qualquer coisa de errado, pode parar o procedimento, eu não ligo, porque tem gente que fala assim, olha, vai e faz. Eu quero ficar perfeita, exatamente. Não é? Porque a gente fica com esse problema. Quais são as outras dicas? Primeiro vamos falar as dicas para as clínicas, depois as dicas para os usuários. As Olha, principais. As principais para as clínicas é ter sempre tudo documentado. A gente precisa de provas na condição de fornecedor de um serviço. Então, ter documentado e informação. Dever de informar é uma imposição do Código de Defesa do Consumidor. Então, nunca presuma que o cliente já sabe, nunca ache que já falou. Tem que falar, repetir, até porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a informação ela tem que ser clara e ostensiva. Veja, utiliza essa palavra na legislação. Então, informar os riscos, informar a expectativa de resultado, tudo isso. Mas é um cliente que vem aqui, Janes, todo mês. Certo, você tem que informar todas as vezes. É a sua obrigação. Sabe por quê? Porque se der um problema e ela esqueceu, o problema vai ser seu. Então, quando está documentado e feito reiteradamente, não vai haver essa chance. Quer dizer, não importa se a pessoa foi uma vez, e se ela retornar 20 vezes. Quer dizer, eu faço aplicação de Botox a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, eu tenho que receber essas instruções. É isso? Tem que receber. Por mais que não seja necessário revalidar a questão da documental, por exemplo, a sua ficha de entrevista. Sim. Existem algumas perguntas que vão precisar ser refeitas, tá certo? Sim. Como, por exemplo, veja, a gente tem o bioestimulador de colágeno, ele gera um processo inflamatório no corpo, certo? E você faz aplicações a cada 15 dias, 30 dias e depois a cada 3 meses ou 6 meses. Nessa volta de 6 meses, se você não pergunta se eu ou tive recentemente um processo inflamatório, vai haver um impacto no resultado. Porque eu não posso ter tomado anti-inflamatório e nem tomar anti-inflamatório nos próximos 15 dias, senão eu obsto o resultado. Entendi. Então, se o cliente não sabe disso, o problema é da clínica. Uhum. A clínica vai ter que devolver aquele valor ali, porque o resultado não foi alcançado. Entende? Pela falta de informação. Exatamente. Exatamente. E o consumidor? Quais são os principais toques? O principal ponto é averiguar a competência daquele profissional. Competência, repito, não é ter seguidor, é a formação, é a experiência e os resultados que ele já apresentou. Tá? Isso é extremamente importante. Observar se esse profissional, ele conversa, ele busca informações a respeito dos seus hábitos. Isso é muito importante, porque, veja, se ele está fazendo isso, é porque ele está cumprindo o dever legal de informar. E ele está analisando, ele está fazendo um diagnóstico de como é que ele vai fazer aquele procedimento em você de maneira eficaz. Entende? Então, é necessário que esse profissional faça as perguntas corretas, se interesse por você. Olha, então, quais são os teus hábitos? Eu não sou uma pessoa muito bronzeada, mas eu posso ter o hábito de pegar sol. Claro. Todos os dias de manhã eu passeio com o meu cachorro. Se eu não colocar proteção solar nesse momento e fizer um peeling, eu vou ter um problema de resultado. Então, eu preciso, o consumidor precisa perceber se aquele profissional ele tem interesse em saber da sua rotina, porque se ele tem esse interesse, ele está comprometido com um bom resultado. Não, e tem aquela coisa, né? Uma situação como essa pode afetar diretamente o fim do seu negócio. E para o consumidor, o fim da sua autoestima. Né? Que é uma coisa muito, muito mais séria. Exatamente. Doutora,
Eu quero te agradecer, foi um papo muito legal. Se tiver alguma coisa a dizer a mais, por favor, sinta-se à vontade. E eu vou chegar na minha clínica dia 21, vou falar, doutora Marcela, se ela tem o protocolo aí. Vá procurar, Jones, entendeu? Por favor, porque a gente precisa se cuidar, né? Com certeza. E assim, é o que eu digo. É uma segurança para todos os lados. Ah, Janes, mas você trabalha para a empresa. Eu disse, não, eu trabalho para prevenir o risco jurídico. E se eu estou prevenindo o risco jurídico, o benefício não é só da empresa. Não é verdade? Eu trabalho para que cada um daqueles profissionais saibam o que fazer, como fazer para prevenir problema no atendimento que se transforma, que impacta na esfera jurídica. Esse é o meu objetivo. Então, assim, eu treino essas equipes para elas saberem como se comportar, para elas terem essa consciência da necessidade de perguntar, de conhecer aquela paciente, aquele paciente, sabe? Então, assim, é um propósito mesmo. Inclusive, eu compartilho reiteradamente no meu Instagram. Está aí o Instagram da doutora aparecendo. Dicas para esses profissionais, tá? São dicas práticas. Tanto no feed quanto nos stories, lá tem acesso direto. Eu até faço uma brincadeirinha que é o serviço de atendimento da Janes. Eu abro a caixinha lá para consulta gratuita. Então, tem o TAG lá no Instagram, então podem ficar à vontade. Se quiserem, tiverem alguma dúvida relacionada ao que a gente conversou aqui ou qualquer outra, é só falar comigo lá, que eu estou à disposição. É um propósito realmente de conscientização dessa dor nesse mercado que eu tenho. Em quanto tempo você consegue implantar esse protocolo numa empresa? Entre 90 e 60 dias, mas a gente também consegue fazer por etapas. Janes, eu quero implantar o protocolo da política de agendamento, então eu vou lá e faço. Então a gente consegue, porque eu precisei desmembrá-lo. Quantas etapas são? São 8 etapas. Quais são elas? A gente tem a da política de agendamento, a gente tem termos de consentimento, ficha de entrevista prévia, registro do antes, registro do depois, termo de satisfação, orientações e protocolo de comprometimento com o resultado e o registro do depois. Quer dizer, dá para se preparar cada etapa separadamente. Exatamente. E no meu Instagram vai encontrar dicas para fazer isso sem nem ter necessidade. Vai ter dicas sem nem ter a necessidade da gente fazer a implantação. Mas o mínimo que já for feito já previne o risco jurídico, entende? Então, assim, lá a gente tem dicas diárias práticas. O que é que eu faço se acontecer isso? O que é que eu faço se a cliente não pagar? Como é que eu posso evitar a cliente rescindir o contrato de pacote comigo e eu não ficar no prejuízo? Tem lá. Tem várias. Todas essas dicas. Exatamente. Doutora, muito obrigada. Eu que aprendi bastante, adorei o bate-papo. Um beijo para essa minha terra linda que eu morro de saudade. Um beijo grande. Um beijo para você. Muito obrigada, e a gente está informando aí no Instagram da doutora Janina, para que você possa obter informações, tanto você consumidor, quanto você empresário. Eu acho que hoje o que diferencia o empresário do outro é principalmente a qualidade no atendimento, né? E a eficiência, óbvio, né? Um procedimento eficiente vai te garantir, com certeza, muito mais tempo de mercado e muitos mais clientes na sua carteira de atendimento. Obrigado, Ana Kaline, a entrevista vai ficando por aqui. A gente tem um encontro na semana que vem para falar mais de um assunto importante para você. Um grande beijo e até lá.